Nesse período, como você analisa atualmente a situação da equipe? Administrativamente e no futebol? Olha, eu acho que em termos de administração da equipe não está faltando nada, né? Em termos de equipe, eu vou começar a numerar jogadores. Outra coisa, a gente assumiu foi 2 meses, né? E nesses 2 meses a gente teve 30 e poucos dias para montar o time, para poder pôr no campeonato. E aí, se vocês forem analisar nome de jogadores, eu contratei o Carlinhos, lateral direito, que subiu para o Noroeste do Comercial. Nós contratamos o Teixeira, que subiu para o Noroeste em cima do Comercial. O Calixto, lateral esquerdo, que subiu para o Noroeste em cima do Comercial. O Emerson Miller, que subiu para o Noroeste em cima do Comercial. E aí eu estou citando só esses 4 para dar exemplo de onde nós fomos buscar jogadores que são vencedores. Não deu certo? Não deu. Por que não deu? Não sei. Aí é questão de futebol, né? Questão do dia a dia, de repente não se adaptou ao treinador, como o Peixe acabou de falar, o treinador tem que vir trabalhar, ele vai ter outro que trabalhar. Então, de repente, com a chegada do Peixe, pode ser que mude esse sistema, né? Agora, assim, no dia a dia nosso aqui, ademais de tá normal, o ambiente está bom, sabe? Ficou um clima ruim no sábado aqui, da maneira que foi despedido os jogadores e o treinador, né? Mas assim, no nosso dia a dia aqui está tudo normal, a gente está tentando acertar, por isso que nós estamos trazendo o Peixe para tentar acertar, isso é uma coisa normal do futebol. O treinador que não dá certo, infelizmente não pode trocar o elenco, você tem que trocar o treinador, né? Foi o que aconteceu aqui. Mas no dia a dia está tudo normal, a gente está no administrativo, está tudo certo, o pagamento dos jogadores tudo certo, o pagamento de funcionários tudo certo. Então acho que no nosso dia a dia administrativamente não tem nada faltando. Ademir, só para aproveitar o gancho que você falou agora há pouco sobre o Suelton e o Cauã, ao que parece o Campanelli está irredutível em relação aos dois, mas existe uma possibilidade dos dois, ou só o Cauã ainda permanecerem? O que falta para bater o martelo em relação ao caso dos dois? Olha, Luiz, realmente o presidente está irredutível, né? Ele mandou embora, está mandado e tal, né? Mas como eu falei aqui com o Peixe agora, ele vai analisar se ele achar que o jogador é interessante, por que não conversar com o presidente novamente? Pode ser reintegrado, não pode? Aí depende do treinador e também do presidente, também se molhar um pouquinho e talvez reintegrar algum deles. Mas vai reintegrar? Eu não sei te falar ainda, que é coisa do presidente. Como eu disse, eu estou aqui só de tampão hoje porque está com outro compromisso na cidade. Mas é um caso para ser estudado conjuntamente com o treinador, com certeza. Ademir, a gente sabe que depois do jogo os jogadores tiveram um período ali de folga, né? E estão se reapresentando agora, mas você de repente sentiu ou chegou algo até você de repente a forma com que foi feita as demissões de sábado ter afetado, abalado de alguma forma esse grupo atual? Olha, eu digo para você que sim, tá? O próprio presidente, né, me ligou depois à noite, dizendo que não devia ter feito daquele jeito. O próprio filho dele criticou ele em Campinas por isso, né? Eu sempre digo que vai conversar, chama do lado, conversa e tal, né? Realmente, mas ele viu que ele errou, não devia ter feito o que fez, conversa primeiro, né? Mas já passou, foi um turbilhão que passou aí, né? E daqui para frente vai tentar acertar. Ademir, por aquilo que vocês já têm feito, você mencionou que essa diretoria está há 2 meses na frente do clube, vocês já têm pensado numa série A3, em manter alguns jogadores desse elenco? Você já tem internamente conversado já para fazer, não apenas porque eu sei que comercial às vezes é um incêndio por dia que você tem que apagar, Com certeza. Mas já tem uma ideia, um pensamento a longo prazo com esse elenco, até mesmo com o treinador? Olha, Mário, temos sim, tá? Se fizer a pergunta para o treinador, se ele fez só o Copa Paulista ou também para 3, né? É um treinador que com certeza a gente gostaria de segurar para 3. Claro que vai depender depois de uma conversa, de salários, outras coisas, né? E nesse intervalo a gente vai ter um pouco mais de tempo para montar o elenco, com um pouco mais de paciência, mais tempo para montar, estudar jogadores por jogadores, juntamente com o treinador que estiver no dia, tá? Então a gente pensa assim já na 3, mas acredito que na 3 a gente vai ter um pouco mais de tempo para montar esse elenco do que nós tivemos agora no Copa Paulista, que tem 30 e poucos dias nós tivemos que montar elenco. E para sair da 3, com certeza a gente pensa no Peixe sim, e pensa em alguns jogadores também que estão no elenco. Ademir, até foi falado, né, o próprio Peixe vai fazer a avaliação do elenco, possíveis carências, se tem ou não. Se ele detectar que ele enxerga que tem carências mesmo, que precisa de reformas, há condição financeira atual para buscar outros jogadores, sem saber que tem vagas ainda para escrever. O comercial tem condições de trazer, sei lá, 1, 2 jogadores, mesmo sabendo que se tem hoje só garantido os 3 jogos, tem que classificar para ter mais jogos?
Olha, a condição financeira pode ter certeza que não, tá? Como vocês têm acompanhado o próprio presidente falar aí, né? Que os pagamentos estão saindo em dia, mas que ele está com dinheiro no bolso, né? E assim ser. Mas pode ter certeza que nós temos 3 ou 4 vagas, né? E de conversa agora com o Peixe, pode ter certeza que a gente vai buscar assim, alguns jogadores, tá? Provavelmente já deve ter um chegando hoje, né? O outro a gente estava contratado, mas está meio lá e meio cá. Com certeza nós vamos buscar 2, 3 jogadores ainda aí. Esse hoje já está aí, já pode anunciar esse jogador? Então, esse na realidade está aí, eu até não gostaria que anunciasse, tá? Porque assim, ele está pedindo baixo onde ele está, vai vir para cá, então não está um 100% batido no martelo, tá? Mas já vai estar aqui hoje, provavelmente deve participar um pouco do treinamento já hoje. Vocês já conhecem, é de Ribeirão Preto, já jogou no comercial, né? Mas está esperando a liberação do clube dele lá para ver se a gente consegue trazer ele para cá. Hoje ele vai participar do treinamento, porque ele está de férias em Ribeirão, inclusive. Ademir, essa busca do comercial no mercado, ela pode ganhar novas opções agora que a Série D já se definiu, os times que se classificaram e os times que não terão continuidade, como foi o próprio caso do Peixe, facilita, sim, torna mais ampla essa busca por reforço do comercial. E se você puder de repente falar pelo menos a posição desse jogador que está aí, que vai chegar hoje? Esse que está aí, ele é um volante, um segundo volante, tá? E quanto à busca por outros jogadores em outros clubes aí da Série D que saíram fora do campeonato, com certeza a gente já está em cima disso, tá? Alguns jogadores a gente está tentando, mas é difícil. São jogadores de 15, 20 mil reais por mês, né? E de repente a gente está tentando trazer esses jogadores até com parceria com o próprio clube que ele está no próximo campeonato. Então a gente está tentando sim alguns jogadores, pode ser que venha, pode ser que não venha, também não tem tempo, mas a gente está em cima sim desse assunto. Ademir, o Sub-20 do comercial, há uma possibilidade de participação na Paulista Cup. Como que vocês também planejam, você falou do futuro, né, da equipe profissional, mas como você planeja também esses meninos do Sub-20, de agora até a Copa São Paulo de Futebol Júnior, o comercial vai participar também? Mário, não assim, ó. A respeito do Sub-20, você sabe que nesse campeonato agora nós montamos o time também em 15 dias, né? O time estava escrito no campeonato, mas não tinha treinador, não tinha time, não tinha nada. Então em 15 dias eu assumi, nós pusemos o time em campo e foi um bom time, nosso time do Sub-20. Infelizmente nós tivemos uma falha do nosso goleiro que acabou atrapalhando a gente na classificação, mas é um bom time sim. Treinadores, por exemplo, do Sub-20, a gente trouxe o André, o Glauco para nos ajudar, que era do 15 e 17, que a gente não tinha treinador no momento. E agora a gente está pensando um pouco mais alto na questão do Sub-20. A gente está pensando em trazer um treinador para o Sub-20 de categoria, tá? Preparador físico para o Sub-20. Então o Sub-20 sim, com certeza vai disputar o Paulista Cup agora. E, claro, buscando um time bom para poder participar da Copa São Paulo em janeiro. Deve só uma última minha, esses jogadores que chegarem agora para reforçar, o campeonato pequeno tem um mês para disputar, caso não classifique, se classificar tem mais tempo, mas a ideia seria propor um contrato talvez já pensando em A3 ou só imediato mesmo. Qual seria a ideia para esses que cheguem agora? Luiz, dentro da pergunta que ele fez, alguns jogadores que a gente está tendo que buscar são jogadores que têm contrato com outros clubes. Então provavelmente seria mesmo só para a Copa Paulista, tá? Seria nesse caso. Perfeito, gente.